Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre instabilidade no joelho, minha gente. Existem vários ligamentos do nosso joelho. Eles estabilizam a articulação juntamente com os músculos. Os ligamentos precisam ter uma certa resistência para assegurar a estabilização e a mobilidade adequada da articulação. Devido a diversos fatores, podemos passar por uma fraqueza ligamentar, acarretando dificuldade para caminhar, inclusive com dores. Porém, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber, ele que já esteve aqui, é o nosso médico ortopedista, o Dr. Daniel Hidalgo. Dr. Daniel Hidalgo, bom dia! Bom dia, Frei, tudo bem? Bem-vindo, doutor. Obrigado, maravilha. Sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui, doutor. A gente vai aprendendo aí a cuidar das articulações dos nossos ossos. Com certeza. Obrigado. Instabilidade do joelho. É muito comum o problema? Tem muita gente que reclama disso, doutor? Sim, é relativamente comum, né? A gente que trabalha diretamente com isso pega bastante caso no consultório com pacientes queixando não só da instabilidade, como de dores, né? O joelho é uma articulação que suporta o peso do corpo, então acaba sofrendo bastante em determinadas situações. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Por favor. Dá licença. Doutor Daniel. Doutor Daniel já está aqui, minha gente, nosso médico ortopedista. Quando a gente fala de instabilidade, ou seja, é aquela pessoa que caminha com uma certa insegurança, doutor? Ou seja, com medo de que a qualquer momento pode cair, doutor? Exatamente. A instabilidade ela pode acontecer por diversos fatores, né? Bastante comum é quando o paciente ou a pessoa tem uma certa fraqueza na musculatura, né, e essa fraqueza ocorre principalmente na musculatura da coxa, né, no músculo quadríceps. Isso gera uma insegurança, uma sensação de falseio mesmo no joelho ao caminhar ou a praticar atividade física, né? E então pode gerar a instabilidade. Isso seria uma das causas, né? A outra causa, até que o senhor comentou na abertura do programa, é a questão ligamentar, né? Então, por algum motivo, que pode ser por um trauma ou por uma questão degenerativa, por um desgaste, o paciente pode ter uma degeneração ligamentar e, consequentemente, a sensação de falseio então, também. Fraqueza, degeneração, já são duas realidades diferentes aí. Exatamente. Né? A fraqueza muscular, que é até uma questão mais fácil de a gente tratar, né? Porque se o paciente faz fisioterapia, se ele faz exercícios, né? Uma coisa reversível. E tem a questão ele vai fortalecendo os músculos. Os músculos, com certeza. Okay. Né? O joelho é interessante porque a estabilidade da articulação, além da parte ligamentar, está muito relacionada com a parte muscular. Né? Então, os grupos principais aí, né, incluem a coxa, né, o quadríceps, a musculatura posterior da coxa, que nós chamamos de isquiotibiais, e também a musculatura do quadril. Bastante gente esquece isso, né, mas o quadril é bastante importante também para a estabilidade do joelho. Agora, doutor Hidalgo, o fato, às vezes a gente está sentado por algum tempo e aí endurece a perna, alguma coisa assim, e a gente vai levantar e pisa falso, não tem aquela segurança. Por que acontece isso? Isso não tem nada a ver com essa instabilidade do joelho. Pode ter a ver, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar na questão muscular, né? E o paciente vai levantar e tem aquela sensação de falseio, então o fortalecimento muscular é importante. Além disso, esse desequilíbrio muscular pode gerar uma certa sobrecarga em outras estruturas do joelho, por exemplo, cartilagem, né, os meniscos são outras estruturas que a gente tem no joelho, e isso pode levar a um certo incômodo para realizar esforços como levantar de uma cadeira. Entendi. Ô, doutor, o fato, sim, da obesidade, ou seja, a pessoa que tem, sei lá, aqui, diversas situações, mas assim, está um pouco sobrepeso, isso também pode gerar uma certa instabilidade no joelho? Pode gerar direta e indiretamente, né? Diretamente porque a sobrecarga propriamente dita é maior nos ligamentos, né? E quem é obeso ou tem sobrepeso tem é um fator de risco, a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento, por exemplo, de uma artrose, que é o desgaste da articulação. E a artrose, conforme ela vai evoluindo, ela gera uma deformidade no joelho e, consequentemente, um desequilíbrio ligamentar. E aí sim o falseio da articulação, a instabilidade. Uma pessoa, doutor, isso é assunto de gente grande, é situação de gente grande, ou um adolescente, um jovem pode ter essa instabilidade? Não é só de pacientes adultos, né? Não é exclusivo de pacientes adultos. Existem algumas situações, inclusive, que envolvem alterações anatômicas do joelho, principalmente na articulação aqui da frente, entre a patela e o fêmur, que
que na verdade ela pode iniciar cedo, né? Essas alterações podem... O senhor pode ficar à vontade. Claro, claro. Mostrar o nosso molde aí. A gente tem o modelo do joelho aqui, né? Então seria a articulação aqui, a gente olhando de lado, né? Principalmente entre a patela... O senhor está vendo pelo monitor lá, doutor? Entre a patela aqui e o fêmur, né? Então, essa articulação, quando o paciente, desde o nascimento, tem alguma uma alteração anatômica ou da parte óssea, né? Ou da cartilagem, ou até da parte dos tendões, tanto aqui quadríceps, né, quanto patelar, isso pode predispor uma instabilidade dessa articulação. E a pessoa pode ter episódios precoces, né, de instabilidade, inclusive com a possibilidade de luxação, né, de que a patela saia do lugar. Agora, doutor, é por isso que eu perguntei de adolescentes e jovens, porque tem muita gente, por exemplo, que pratica esporte, e esporte que necessita do pulo, né, o vôlei, por exemplo, você pula. Sim. E aí você tem que, saltos, etc., você tem que estabilizar. Isso, portanto, uma pessoa que tem essa instabilidade, não é recomendável praticar esse tipo de esporte ou não? Na verdade, não é questão de não ser recomendado. O esporte, ele é bom, né? Claro. Ele é um aspecto positivo, mas o que muitas vezes a pessoa precisa fazer é fortalecer a musculatura. Por exemplo, um jogador de vôlei, até hoje em dia é muito comum, corrida de rua, né? Claro. Então as pessoas acabam fazendo o esporte e se esquecem do fortalecimento. Entendeu? E muitas vezes elas sofrem algumas consequências em relação a isso. Então, além do esporte em si, é importante que haja o fortalecimento do corpo inteiro, né, de preferência, mas se for uma corrida ou vôlei que exige bastante dos membros inferiores, de todo o membro inferior. Né? Tem gente que reclama muito de dor, doutor, ou seja, está com o joelho dobrado, assim, está sentado no carro, no ônibus, uma posição até um pouco mais prolongada, reclama de dor. Essa dor é consequência dessa instabilidade ou é o contrário, a instabilidade que provoca essa dor? Então, pode ser as duas coisas, porque é interessante quando a gente tem algum problema, algum acometimento no joelho, vai ter a dor, né? E ao mesmo tempo, é como se o corpo entendesse que alguma coisa está errada na articulação e ele bloqueia a musculatura, né, ao redor daquela articulação. Okay. Isso causa maior perda de massa muscular e, consequentemente, uma maior instabilidade, né, o que pode gerar mais dor também. Então, vira um ciclo vicioso, né? Por isso que a fisioterapia é importante no tratamento dessas situações. E tem o aspecto também de lesão propriamente dita da parte ligamentar. Por exemplo, um jogador de futebol que sofre uma torção do joelho. Acho que o senhor trouxe uma foto. Vamos mostrar, doutor? Vamos mostrar. Legal, vamos sim. Acho que é legal quando a gente tem uma foto para mostrar. O senhor falou de uma ruptura, de um... Isso. É isso aqui, doutor? Por Explica exemplo, para nós. Essa imagem aqui, né, a gente observa um joelho visto de frente, né? É uma demonstração de uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, né? Que é uma lesão muito frequente. Quando a gente fala ligamento cruzado, é porque os músculos assim estão fazendo um X aí, doutor? O ligamento cruzado anterior especificamente, ele tem esse nome, né? A gente tem dois ligamentos cruzados no joelho, né? O anterior, que obviamente é um pouco mais à frente, e o posterior. E eles se cruzam, né? Se a gente notar aqui, a gente vê que forma um X aqui, né? Isso. Então eles se cruzam nessa parte central do joelho. Claro que a lesão do ligamento cruzado anterior é muito mais frequente do que a do ligamento cruzado posterior e provoca bastante instabilidade no joelho. Eu já ouvi, doutor, já ouvi pessoas, por exemplo, que vão se agachar e quando vão se agachar, quando levantam, a gente ouve um barulho, estala tudo, ou seja, é normal isso ou retrata já alguma situação? O estalido em si é uma coisa que pode acontecer de forma frequente, né? Não necessariamente ele tem relação com algum problema no joelho, mas na maioria das vezes o estalido está relacionado a um desgaste da cartilagem. Principalmente, no caso, quando a gente vai agachar e levantar, da cartilagem entre a patela e o fêmur, né? Na parte da frente do joelho, como eu mostrei anteriormente naquele modelo. E aí, ou seja, isso passa com exercício? Como é que é? Sim, quando você tem... falta de lubrificação aí na região? Essa questão do estalido e da dor ao agachar e levantar, né? A dor quando fica muito tempo sentado também, que é bastante frequente, com o joelho dobrado. A gente, na maioria das vezes, resolve com um bom fortalecimento muscular. Isso envolve a musculatura da coxa, principalmente o quadríceps, e a musculatura do quadril, que faz a abdução do quadril e a rotação externa. Principalmente a musculatura glútea,
né? Então, se a gente fortalecer isso como um todo, na maioria das vezes o paciente tem uma recuperação em relação à dor e o estalo. Tem muita gente, doutor, que coloca, a gente já viu em exercícios, inclusive em academia, que o pessoal coloca um certo peso ali na região do calcanhar para fazer esse movimento. Isso fortalece? Sim. São técnicas aí? São técnicas de fortalecimento, de exercícios, né? Então, isso pode ser feito com aparelhos, né? Com pesos, ou até em casa, né? Agachamento, subir e descer degraus de escada, né? Claro, sempre a gente busca por um auxílio de profissional, né? Um educador físico é muito importante para que a gente não faça movimentos errados e não tenha lesões, né, decorrentes desses movimentos errados. Tem gente que reclama, doutor, o meu joelho está sempre inchado, sempre com aqueles edemas, a gente vê realmente, ou seja, o que é? Excesso de líquido, alguma inflamação na região? É importante a gente lembrar que toda a articulação do corpo ela é envolta por uma cápsula, né? Então ela é um ambiente fechado. E existe um líquido, né, dentro da articulação que a gente chama de líquido sinovial. Quando existe qualquer tipo de processo inflamatório dentro da articulação, o volume desse líquido ele aumenta. Entendi. E aí a gente percebe o que o pessoal fala que está com água no joelho, por exemplo. Isso. Né? E aí é isso, na verdade. Isso, doutor, ou seja, uma criança também pode sofrer com esse tipo de ligamento cruzado? A lesão do ligamento cruzado anterior é interessante porque a gente vem observando uma maior incidência nos jovens, né? Isso acontece porque as crianças têm praticado atividade física de forma mais intensa e até mais profissional, talvez, desde muito cedo, né? E então a gente nota esse tipo de lesão mais cedo nas crianças. Uma situação como essa instabilidade, uma lesão, alguma coisa assim, a pessoa de repente assim vai aguentando, vai passando tomando alguns analgésicos, vai passando algum tipo de arnica, por exemplo, assim no joelho e vai, ou seja, a pergunta é quais são as consequências lá na frente de uma lesão assim não tratada ou adiada? Então, eu vou citar o exemplo, né, da lesão do ligamento cruzado anterior, porque esse tipo de lesão provoca a instabilidade do joelho. O paciente vai se queixar, vai achar que o joelho está solto e vai sentir falseio. Cada episódio de falseio, isso pode provocar novas lesões no joelho. Então, lesão de cartilagem, lesão de menisco, lesão de outros ligamentos. Isso a médio e longo prazo pode provocar um desgaste, né, da articulação, uma artrose, por exemplo. Então, os pacientes com instabilidade no joelho, se não tratados, podem apresentar uma artrose mais precoce da articulação. E uma pessoa assim, doutor, com esse tipo de lesão, ela pode, né, caminhar normalmente, de repente lá na frente pisar em falso e o joelho... Isso pode ter uma queda? Pode. Por exemplo, a lesão do cruzado anterior, é interessante que a gente observa a sensação de falseio, principalmente quando o paciente está mudando de direção. Então ele está caminhando em linha reta e quer, sei lá, virar para a esquerda, por exemplo. Ele vai apoiar a perna direita e rodar em cima do membro, é aí que acontece o falseio. E nessa situação ele pode sofrer uma queda. Não que o falseio vá tirar a engrenagem do lugar, o mecanismo do lugar, não. Depende da intensidade, né? Depende da intensidade. Pode sair alguma Ele pode ter um episódio de uma torção mais... torção, quando a gente fala, é um osso rodando sobre o outro, né? Entendi. Por exemplo, o fêmur sobre a tíbia. E aí ele tem outras lesões ligamentares até mais graves do que a lesão ligamentar inicial. O senhor falou assim que é da questão da fraqueza muscular. Existe outro tipo de doença associada que pode levar a isso, doutor? Ou seja, uma pessoa... A instabilidade, né? Sim. Existem algumas, por exemplo, tem pessoas que têm alteração de colágeno, que é um componente do ligamento. Então, alterações congênitas, nasceram com isso, né? Então, eles apresentam uma frouxidão ligamentar generalizada no corpo inteiro. Isso pode predispor à instabilidade articular. Uma cirurgia, a pessoa fez cirurgia, teve um trauma, uma queda, um acidente, fez uma cirurgia, etc., se recuperou, mas assim, pode voltar essa instabilidade, essa insegurança no caminhar? Pode voltar, né? Claro que vai depender do tipo de lesão que provocou a instabilidade e do tipo de cirurgia que foi feita. Mas sim, pode acontecer. E é interessante porque sempre que a gente faz uma cirurgia perto de alguma articulação, acontece mais ou menos como uma lesão. Como eu comentei no início do programa, que a lesão pode provocar um bloqueio da musculatura e uma perda de massa, o procedimento cirúrgico também. Entendi. Então, o trabalho multidisciplinar, não só do ortopedista, mas em conjunto com o fisioterapeuta e depois educador físico, é muito importante na recuperação dessas pessoas.
Doutor Daniel, entra aqui em nossa salinha da saúde, da fé. Então, quando a gente está falando de instabilidade no joelho, ou seja, é algo que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia, doutor? Isso, é uma possibilidade, né? Ou por uma torção do joelho, uma lesão traumática que pode provocar uma ruptura ligamentar e, consequentemente, uma instabilidade, mas tem casos também que podem ser congênitos, né? Desde o nascimento. Então, uma criança, por exemplo, pode apresentar uma alteração anatômica ali na região do joelho e ter, né, episódios de falseios, né, até de luxações da articulação em si. Existem doenças próprias da do músculo, doutor? Existem doenças do músculo, existem doenças dos ossos. Isso contribui, por exemplo, assim, uma falta de cálcio, por exemplo, assim, isso pode comprometer? A falta de cálcio, especificamente, não tanto, né? Mas, por exemplo, a falta... Porque é no osso, né? Porque é no osso, mas a falta de cálcio num paciente idoso, né, que é o que causa... Não a falta de cálcio, mas a alteração no metabolismo ósseo, que num paciente idoso pode causar, por exemplo, osteoporose. Nesse mesmo paciente idoso, geralmente existe uma sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que acontece com o passar do tempo, com a idade, né? E essa perda de massa muscular pode gerar uma fraqueza, né? E, consequentemente, até possibilidade de queda, né? Porque vai afinando, ou seja, não tem aquela consistência muscular. Exatamente. Então, a segurança que a pessoa tem quando ela precisa usar a musculatura, ela é pequena. E aí pode cair. Ô, doutor, em casa, o que a gente pode fazer em casa? Assim? Eu falei que em algumas academias tem um pezinho que se coloca no calcanhar, enfim, a pessoa está sentadinha, está mexendo. Mas em casa, existe algum tipo de exercício que dá para fazer em casa para fortalecer essa região, doutor? Sim, eu acho que em casa é bastante importante a gente fazer alongamentos, né? Então, alongar o quadríceps, né? Aquele que a gente puxa o pé para trás, tentar encostar na ponta do pé, né? Quando a gente está ou sentado ou em pé mesmo. E a gente pode fazer alguns exercícios de agachamento, né? Até se a pessoa tiver escada em casa, né? Subir um degrau, descer, subir. Tem alguns exercícios que a gente consegue fazer. Mas eu prefiro recomendar que a pessoa procure visite auxílio. Antes, né? Um profissional. Porque mesmo em casa, a gente não dispõe daqueles aparelhos todos que a gente tem em academia e tal. Então, mesmo assim, pode haver lesão. Pode fazer em casa, mas desde que seja um exercício orientado por um profissional. Aí é o ideal, né? Isso, inclusive, uma hidroginástica na piscina. Porque quem tem a possibilidade de piscina. Isso é importante. Chegaram algumas perguntas aqui, doutor. A gente faz questão de encaminhar para o senhor aqui. É o Fábio Rocha, de Jundiaí, São Paulo. Bom dia, Fábio. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Fábio. Existe prótese para problema de joelho? Pergunta o Fábio, doutor. Vamos lá, bom dia, Fábio. Existe, né? A prótese, na verdade, ela tem uma indicação mais específica, não sei se ele está falando exatamente disso, mas se for a prótese de joelho, a prótese total de joelho, existe uma indicação específica que é quando o paciente tem uma artrose avançada. Né? Que é uma artrose que já não respondeu aos tratamentos com fisioterapia, com fortalecimento, né? Que causa bastante dor, né, e diminuição da qualidade de vida do paciente. Geralmente esses pacientes são mais idosos, né? Mas a cirurgia de prótese, né, que é a artroplastia do joelho, quando bem indicada, o paciente tem uma boa resposta, melhora muito a qualidade de vida. Tem gente que gosta de usar, doutor, assim, não sai de casa sem usar aquelas proteção, aquelas joelheiras, enfim, que dá uma certa compressão, e isso ajuda também a segurar um pouquinho? Ajuda. As joelheiras, a principal função é a compressão, como o senhor citou. Então, quando o paciente tem uma inflamação que aumenta o volume, né, do líquido dentro do joelho, o joelho fica inchado, essa joelheira ajuda bastante, dá uma sensação de conforto. Biomecanicamente, ela ajuda muito pouco, né? Porque ela não estabiliza, né? Mas ela ajuda por conta da compressão. Dos edemas e do inchaço. Exatamente, ajuda a diminuir o inchaço. O Otávio Amorim, de Marília, São Paulo. Bom dia, Otávio. Que bom que você está conosco acompanhando e representando a sua cidade, viu? Tenho dores na parte traseira do joelho direito, só quando estou deitado. Isso me atrapalha o sono. Basta levantar e caminhar um pouco pela casa e a dor passa. O que pode ser esse momento de relaxação aí do... Vamos lá. Bom dia, Otávio. Na parte posterior do joelho, a parte de trás, tem muitas estruturas, né? Esse tipo de dor geralmente está relacionado a um processo inflamatório na inserção do tendão no osso. Né? Geralmente é uma tendinite insercional ou uma entesite. E aí o paciente está em repouso, mas a inflamação continua lá. E quando ele usa a musculatura, aí ele sente o incômodo.
né? Mas aí conforme ele vai andando, ele vai ativando a musculatura, vai tal, aquecendo. vai aquecendo e aí melhora a dor. Que maravilha. Vamos mais uma pergunta aqui, participação do Santo Povo de Deus. Por isso que eu digo para você, durante a semana, enfim, durante o dia, pode ficar à vontade, mandar pergunta, interagir conosco, porque esse momento, quando eu abro o programa, falo do WhatsApp da Saúde, é para esse momento também, viu? A Selena Vieira, de Suzano, São Paulo. Bom dia, Selena, que Deus abençoe você, muito obrigado por estar conosco. O que é bursite infrapatelar? Vamos lá. Bom dia, Selena, obrigado pela pergunta. A bursa, né, é uma estrutura que... Bursa do latim significa bolsa, né? Então é uma bolsa e ela é presente em vários locais do joelho, inclusive embaixo da patela, que é aquele ossinho circunferencial na frente do joelho, e a inflamação dessa bursa causa o que a gente chama de bursite, tá? E no caso debaixo da patela, a gente tem inclusive duas bursas, a bursa infrapatelar. Que é mais comum ouvir no ombro, né, doutor? No ombro, no quadril, mas no joelho também existe. Também geralmente ela está relacionada ou a uma sobrecarga mecânica, né, um uso excessivo da articulação, ou ela pode ser também traumática por pancada, quando cai de joelho ou sofre algum trauma na frente do joelho. Muito bom, Selena. A Monique Aparecida de Cachoeira Paulista, bem pertinho de nós aqui. Bom dia, Monique, Deus abençoe. Que bom que você está conosco, Monique. Estalos frequentes no joelho são sinais de alerta? E voltando àquela pergunta do estalinho, doutor. Vamos lá, Monique. Sim, né, como nós comentamos inclusive no primeiro bloco, né, os estalidos, o barulho na articulação, ele significa alguma coisa, né? Muitas vezes nada de grave, principalmente quando não está relacionado à dor, né? Mas se você tem muito estalido, vale a pena sim procurar um profissional, né, um ortopedista, para passar por uma avaliação e ver de repente se você não tem um desgaste da cartilagem já da patela ou do fêmur, que pode ser uma das causas dos estalidos. Muito bem. A Laila Moura, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, Laila, que Deus abençoe. Até a voz assim fica aí. Minha sobrinha tem as rótulas fora do lugar. Ela sente muito choque e se ela andar depressa, ela cai. Tem cirurgia, doutor? Tem tratamento? Como é que é o tratamento em si? Aproveitando a pergunta da Laila. Vamos lá, Laila. Essa questão, a sua sobrinha deve ser mais nova, né? Então, pode ter relação com aquele aspecto mais congênito que eu falei. Existem algumas alterações, por exemplo, alteração da anatomia do fêmur, alteração da anatomia da patela, o posicionamento da articulação em si, que pode gerar, essas alterações podem gerar uma instabilidade, na maioria das vezes, na patela. E aí o tratamento ele depende muito de onde é o problema, né? A gente até tem que analisar, saber onde é o problema para poder corrigir naquele ponto, né? Então é importante que sua sobrinha procure um ortopedista, porque isso a médio prazo para ela, se não tratado, pode ser ruim. O problema, doutor, pode ser num dos joelhos ou o que acontece com essa instabilidade também simultaneamente está acontecendo com o outro? Não é necessariamente bilateral, dos dois lados. Pode ser ou não, né? Por isso também é importante a avaliação médica, né? Porque às vezes o paciente só tem queixa em um dos lados naquele momento, mas possui o problema no outro também. Então o médico vai avaliar também essa relação. Se eu tenho mais o problema num joelho, é claro que eu vou evitar, é como um lado da boca, se está doendo mais, vai mastigar para o outro. Eu vou forçar mais o outro, eu vou caminhar, eu vou apoiar. Pode ter consequência na frente também, essa sobrecarga num lado só? Pode, com certeza. O uso vai ser maior, né? Vai ter uma sobrecarga naquela articulação. Isso também pode gerar incômodo, gerar dor, né? Principalmente se não há um bom fortalecimento. Entendi. O Túlio Xavier, de Santos, São Paulo. Bom dia, Túlio, que bom que você está conosco, Túlio. Rompi o meu tendão patelar, já faz 2 semanas. Fazer a cirurgia tarde pode piorar a lesão? Pergunta o nosso amigo Túlio. Está resistindo aí, doutor. Vamos lá, bom dia, Túlio. O tendão, só para explicar, o tendão patelar é aquele tendão que fica logo abaixo da rótula, né, da patela, aquele ossinho que fica na frente do joelho. E sim, quanto antes fizer, melhor a recuperação. Então, ele deve procurar um serviço de ortopedia com uma certa... Não digo que é uma urgência, mas logo para resolver o problema. E na maioria, quase 100% das vezes, o tratamento para a lesão do tendão patelar é com cirurgia. Muita gente, doutor, isso entrou em nossa cultura e é uma verdade, é uma coisa, automedicação, etc. Então, diante de dores musculares, articulares, muita gente assim faz uso de automedicação, analgésicos, aí, etc. Resolve, doutor? Olha, muitas vezes pode até resolver momentaneamente, né? Mas o mais frequente, né, de utilizar são os anti-inflamatórios não hormonais, né? Que é o cetoprofeno, a nimesulida, o diclofenaco.
E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essas medicações têm efeitos colaterais, principalmente no rim e no estômago. Então, o uso indiscriminado dessas medicações pode ser prejudicial para o paciente.